tenho uma pergunta genérica sobre, não sei se há dados sobre isso, sobre os estudantes que se inscrevem no programa Erasmus, vão para fora, se há alguma percentagem, já se sabe qual é a percentagem desses estudantes que na sua vida profissional posterior vão trabalhar para fora, se há alguns dados comparativos a esse nível com os que nunca se ingressam no programa Erasmus. Gostaria de saber se isso, efetivamente, se essa mobilidade que traz os soft skills, como referiu, e certamente uma mobilidade virtual, se também traz uma mobilidade geográfica e profissional para os estudantes após o programa e após concluir os seus ciclos de estudos. Mais perguntas? Eu gostaria de fazer uma pergunta mais direcionada para o Tarcísio e também para a Carmela. Ok, vamos então, peço a Ana para colocar primeiro a Carmela e depois para o Tarcísio. Ou é uma pergunta que serve os dois ao mesmo tempo? Não, são perguntas diferentes. Então, se eu puder já fazer, não. Então vá, poderá avançar. Então, primeiro parabenizar os colegas, né, pelos temas que trouxeram. São colegas que a gente já tem um estreitamento da relação, mesmo de virtual, mas já fizemos trabalho juntos, então as apresentações hoje, agora à tarde, nesse final de tarde, foram muito boas. Então, queria, como tem sido, né, ao longo do dia, queria parabenizar os meus colegas. E em relação a Carmela, a gente sabe que a comunicação ela é uma força poderosa, né? Para o bem ou para o mal. E eu me identifico muito com essa sua posição de ativista social, porque também sou, né? Também já há um bom tempo venho atuando na área social. E eu queria só que você pudesse fazer alguma colocação sobre quais as perspectivas que você observa em relação da passagem dessas ações emergenciais que a gente está vivendo, principalmente agora, frente à Covid, né, para ações mais estruturantes face, né, à realidade que nós temos aqui no Brasil, né, tão adversa e tão contrária ao avanço das políticas públicas. Então, eu queria que você fizesse essa colocação. E já para o colega Tarcísio, né, também muito querido, a gente fez trabalhos juntos. Então, Tarcísio, em relação também àquilo que a gente já discutiu na disciplina da professora Darlinda, o inglês também como essa língua do colonizador e uma língua que oprime também os povos, principalmente a gente vê em relação às minorias sociais, que a gente discutiu muito isso. Por exemplo, aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, na Europa, boa parte, né, das comunidades indígenas tiveram a sua língua ameaçada, né, por esse processo da colonização. Então, eu queria que você fizesse só essa colocação, que a gente discutiu um pouco isso na disciplina própria da professora Darlinda, mas o inglês também como sendo essa língua que tem oprimido as minorias sociais. Muito obrigado, Ana. Há mais perguntas para os oradores desta sessão? Sim, Rosa. Uma pergunta para a Carmela, que está agora no grande ecrã, a Carmela.
No seu trabalho de ativista, que é muito importante, enfim, todas as geografias, também no Brasil, mas ligando esse trabalho ao título da sua comunicação, que é apostar no pensamento crítico, que em termos educativos é extremamente importante e todo professor concordaria com isso. A questão é como. Portanto, como fazer desenvolver esse pensamento crítico, como é que relaciona esse objetivo tão nobre com a sua atividade, que pela sua comunicação eu vejo que é muito prática e de emergência, como diz aqui a outra nossa colega, Ana Tujal. E isto tem a ver até com aquilo que foi a primeira mesa de hoje à tarde, em que analisámos muito bem os slogans, que têm às vezes um duplo valor. As palavras têm sentidos completamente opostos e são usadas para diferentes fins. As comunicações da primeira mesa mostraram isso muito bem. E agora estou a lembrar que Geoffrey Hartman, que é um autor que eu gosto muito, chama-lhe sexy words. E as sexy words servem, que têm um apelo, são sexy porque têm um grande apelo social, envolvem-nos de imediato, mas muitas vezes têm fins completamente dramáticos, para não dizer perversos. Portanto, isto tudo, e lembrei-me agora do Geoffrey Hartman, que tem a ver com o desenvolvimento do espírito crítico. Como é que um professor e como é que um ativista faz esse processo educativo. Também percebeu a minha questão, que se prende não muito com as ações concretas, mas com ensinar a ler o vocabulário do slogan, dos médias, enfim. A linguagem. Ela fala da linguagem. Da linguagem, sim. Antes de avançarmos para as respostas, mais alguma pergunta que alguém gostaria de colocar? Posso fazer primeira pessoa? Sim. Primeira pessoa, sim. Olá, boa tarde. Eu peço desculpa porque não ouvia todos na totalidade, porque tive que sair um pouco, mas ouvi a Carmela na totalidade e realmente, eu lembro, a Carmela já foi, há pouco tive que sair porque me falava um colega que já citou a Carmela precisamente pelo seu trabalho no âmbito jurídico, ou se quisermos, de ativismo político ou jurídico, e a forma como vê o direito na prática, não é? E hoje falávamos muito, hoje à tarde, do conhecimento do mundo, o envolvimento, e realmente, a Carmela, há aqui um envolvimento no mundo através da cidadania. E a minha pergunta é esta: vestindo a ativista também as roupas da académica, da pesquisadora, de que modo é que este ativismo, do ponto de vista, enfim, agora metodológico, ajuda ou pode perturbar o trabalho levado a cabo, não é? Isto é, até que ponto é que o ativismo, por ser tão envolvente, pode potenciar a qualidade do trabalho académico, nomeadamente essa dimensão política, ou pelo contrário dificultar na medida em que prende o ativista ou a ativista às suas posições. Isto por um lado para a Carmela, por outro lado, outra intervenção que eu assisti da Ana, e verificar como, enfim, me fez pensar sobretudo que a que é que eu posso comparar o intérprete, se é que posso comparar alguma coisa a esse intérprete nessa situação, enfim, no terreno e em situações complexas. É possível compará-lo a um diplomata
na forma, porque imaginemos o intérprete que não faz bem o seu trabalho num contexto especialmente importante. Enfim, as consequências podem ser grandes. Isto para dizer que do que eu vi e do Tarcísio só ouvi uma parte, mas também uma reflexão sobre o papel das línguas no mundo contemporâneo. Realmente nós, enquanto académicos, e é neste contexto que eu pergunto e que eu intervenho, nós enquanto académicos temos um papel importante a desempenhar no mundo, embora haja também limites para isso. Obrigado. Professor, seguirei as indicações e obrigado pela crítica e pelas sugestões que respondendo à questão colocada pelo Dr. Jeffrey Charles, tenho a dizer o seguinte, com os números que tenho aqui assim comigo. Quem fez Erasmus, portanto, na vida adulta, tem uma empregabilidade superior em cerca de 15% sobre aqueles que não fizeram com as mesmas habilitações literárias. Também, por outro lado, um que trago comigo é que o sentimento europeu do jovem que fez Erasmus é 19% superior àquele que não o fez. Depois, junto a isto, também o disseminar das empresas multinacionais pela Europa e pelo mundo também estão a crescer. Portanto, tendo isto em conta, certamente e quantitativamente, não consigo responder nesta altura, mas certamente que existe um fluxo muito grande de jovens e na geografia europeia. Como referimos também nas conclusões do nosso estudo, achamos que fazem falta estudos transversais do Erasmus, do programa dos alunos de Erasmus ou daqueles que aderiram a esse programa de mobilidade. E acredito que com o aumento destes estudos consigamos tirar números e acompanhar de outra forma que não acaba tempo nesta altura. Não sei se respondi à questão. Então, passava a palavra, não sei. Sim, podemos passar à Carmela. Eu vou começar pela... Foi a Ana que me perguntou primeiro, né? Acho que sim. Então, a Ana perguntou sobre como fazer com que o protagonismo pós-Covid se implemente ou se instale como política pública, né? Pela experiência que nós temos, né, isso o Luigi Ferraioli fala já no livro sobre garantias na área penal. Ele diz que o direito a gente tem esse direito no Brasil, que a gente vê o legislador às vezes construindo normas olhando só uma perspectiva, por exemplo, no âmbito do direito do trabalho, no âmbito empresarial, ou seja, para beneficiar um lado da sociedade, e isso faz com que a legislação fique com um vácuo ou fique desproporcional à proteção a qual ela parte do princípio de origem e de observância à Constituição, por exemplo. Tá? Então, quando a gente tem esse vácuo, só ouvir um lado para construir uma política pública efetiva, ela torna essa legislação problemática e que vai gerar, enfim, necessidades de alteração e que vão ocorrer depois de revisões, né? Como já acontece. Essa efetivação, então, do protagonismo para se tornar uma política pública, e o que o Luigi Ferraioli fala é que o direito, esse direito orgânico e vivo, se ele parte justamente dessa articulação da participação cidadã na gestão pública, ele tende a ser incorporado muito mais facilmente dentro do contexto social do que esse direito
que é imposto por uma camada da população, a qual detém o grande poder, na sua maioria, né, de participação, em função da questão econômica. Então, se nós conseguirmos, a partir dos exemplos, arrastar novas atitudes práticas, o potencial de impacto na promoção de políticas públicas é maior, porque a partir do momento que a gente cria comportamentos e difunde uma cultura diferente daquilo que a gente está vivenciando, incorpora esses valores, ainda mais no momento no qual a gente passa de transformações pela dor, ou seja, se a gente for olhar num aspecto de neurociências, o Antônio Damasio, ele vai dizer que a gente pode aprender as coisas vendo os exemplos dos outros, ou, né, de uma maneira assim, observando a questão à distância, ou a gente pode, como se a gente for fazer um experimento com um rato, que leva um choque elétrico, se ele tem aquela experiência traumática de chegar num ponto do espaço físico, e ele sabe que se ele for aquele ponto ele vai tomar um choque elétrico, ele não vai voltar mais lá a tomar o choque elétrico. Mas se ele for de novo naquele espaço e tiver um pedaço de chocolate e o rato gostar de chocolate, ele vai mudar a percepção sobre aquela situação. E a análise do rato com o comportamento humano, que eu estudei no curso de neurociências aqui na URGS, no Rio Grande do Sul, é que a gente consegue modificar experiências traumáticas em possibilidades negativas e positivas. Então, se hoje nós estamos passando por um momento traumático em diversas localidades do mundo, nós temos que tentar fazer com que essa experiência traumática, que essa dor se transforme em fatores positivos. Mas a gente pelo curto espaço de tempo, não tive condições de abordar as questões de exemplos negativos de utilização de outras práticas, para eu poder fazer um comparativo com o que eu venho fazendo, né? Mas, então, nesse sentido, para responder a colega da Ana, eu separei um pedaço de uma música que diz assim: o presente é o reflexo do passado e o futuro é o reflexo do presente. O presente é o reflexo... Depois ele diz assim: é um espelho que reflete lá na frente. É o André Bujano, que o pai dele é um grande artista e ele é músico, compositor. Então, se a gente não constrói um presente para refletir, um espelho para refletir lá na frente, nós não vamos construir possibilidades diferentes daquilo que nós vivenciamos. Porque a situação de pandemia, ela só destacou mais elementos negativos, egoístas, individualistas, econômicos, que se sobrepõem a uma necessidade de um olhar mais humano e empático das nossas vulnerabilidades, né, onde quer que estejamos. Em relação à professora Rosa, eu pergunto agora se eu fui esclarecedora, ou eu pergunto depois que eu terminar de falar? Se ela foi esclarecedora. Ficou claro, Ana? Não sei se a Ana está aí ainda, mas espero que tenha ficado claro, né? Professora Rosa, em relação à construção do pensamento crítico, tem uma das conversas que eu tive com a FETS foi com a filósofa que hoje dá aula na Universidade de Paris, agora eu não lembro qual delas lá, porque eu não lembro o nome talvez, mas a Márcia Tiburi, e ela falava sobre essa importância de a gente fazer a construção do pensamento crítico na sua multiplicidade de espaços e de formas de linguagem, de significados, né? Então, de manifestação. Então, essa construção do pensamento crítico dentro do projeto Conversas com Afetos, ela veio a partir da provocação, né? Como nós vivemos a utilização dessa plataforma, hoje, inclusive, ela é utilizada de uma maneira mais... a gente começou aqui no Brasil, foram poucas... O jornal foi um dos primeiros a realizar esse tipo de prática por essa plataforma. A gente constata que a dinâmica em relação a plataformas do Zoom ou do YouTube é que essas que nós estamos aqui, elas são mais integradoras. Eu consigo olhar para vocês, eu consigo ver a expressão como é que vocês estão, se vocês vão dialogar muito mais comigo.
e pelo chat, né? E no Instagram eu consigo só ver aquele que eu estou conversando ou entrevistando e ver o chat logo abaixo com as intervenções de outras pessoas. E a escolha em utilizar o Instagram, que embora seja uma mensagem mais rápida, as pessoas estejam acostumadas a lidar com uma mensagem mais rápida para poder se desenvolver o pensamento crítico, o ponto de alcance dele é maior, porque as pessoas elas estão vivendo mais esse universo da imagem, né, da imagem instantânea. Então, eu ainda não fiz a dimensão em número de visualizações, mas já estou fazendo um estudo, porque diante dessa necessidade de fazer uma pesquisa baseada em evidências, né, aquilo que eu faço eu sempre procuro trazer números, né? Então algumas coisas eu consegui trazer de números para vocês, mas outras ainda não concluí, porque é muita informação. Então, inclusive esses dados, por exemplo, de gênero, conversas com a FES eu ainda não concluí, porque até pela fase que eu estou passando agora, pessoalmente. Então, quantas mulheres participaram, quantos homens negros ou mulheres negras participaram, e essa preocupação, embora eu esteja fugindo um pouquinho da pergunta do pensamento crítico, ela vem também em relação a oportunizar a difusão do pensamento crítico, quando eu dou a visibilidade para esses que fazem o pensamento crítico. Então, se eu não popularizo pensadores, pesquisadores que produzem conhecimento crítico, eu não aproximo eles de pessoas que talvez não conhecessem esse universo. Então, por essa razão que esse projeto, embora seja experimental, eu acredito muito que nessa relevância de que a gente tem que aproximar esse universo teórico com um mundo que ainda desconhece essa parte, justamente porque a apatia, a falta de consciência, gera falta de empatia. Então, se a gente não trabalhar a empatia, o conhecimento, as pessoas continuam na ignorância e continuam reverberando ou repetindo valores que precisam ser modificados. E em relação ao professor João Caetano, que falou sobre... Sim, Carmela, peço-lhe para ser muito breve, para podermos passar a palavra aos restantes oradores. Está bem? Obrigado. O professor Caetano falou sobre ativismo e metodologia e como é que pode ser ativado isso. Eu acredito muito que o resultado de uma pesquisa, se ela tem a prática junto, ela se torna mais viva, a escrita se torna mais concisa, mais sensitiva. Eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho, o ativismo, a metodologia, por causa disso, porque me dá um poder, para mim, na minha perspectiva como pesquisadora, já há 15 anos nessa área, me vejo como uma forma de poder de fala, né, de lugar de fala, de poder falar legitimidade. E o que o professor José Eduardo falou sobre a questão da pesquisa, o cuidado do distanciamento com a investigação, eu me considero uma pesquisadora participante. E apesar de que na minha pesquisa de doutorado, ela é específica, o trabalho de conclusão ele vai ser sobre automação e trabalho, então ele não tem muito a ver com as práticas de cidadania que eu exerço, mas eu aproveito a oportunidade do doutorado porque eu acredito que a gente tem que fazer com que os exemplos práticos virem modelos de exemplos e de protagonismo para que outras pessoas também façam, né? Porque se a gente não dá visibilidade para isso, as pessoas deixam de fazer e de potencializar ações. Então, eu acredito muito que se eu estou num curso de doutorado e tenho a oportunidade de falar sobre uma experiência que eu estou fazendo, né, e gerar novos impactos dentro da academia para que se faça também, não só se una as duas questões, acredito que é importante. Então, essa pesquisa participante, só para encerrar, ela também pode ser chamada de pesquisa-ação, tem essa característica que se baseia na interação do participante, a interação do pesquisador com o objeto pesquisado.
Então, envolvendo um modo cooperativo e participativo, que em tempos de apatia social e de ausência de cidadania é extremamente necessário. Então, nesse sentido, eu não pude expor, né, essas delimitações de modelos negativos ou outras práticas de projetos que eu conheço que estão utilizando o Instagram para fomentar uma perspectiva de política pública ou de solução emergencial. Era isso. Muito obrigado, Carmela. Vou passar a palavra à Ana Cristina, se me Pode ser diplomata na verdadeira acessão da palavra, como o professor há bocadinho referiu, ou podia estar a querer dizer um mediador, um facilitador da comunicação. O intérprete dificilmente poderá ser um diplomata na verdadeira acessão, porque o intérprete, as funções dele são transmitir a mensagem, o melhor que sabe fazer, com o máximo de informação possível, sem alterar o significado que está na mensagem original. Não tem qualquer poder de decisão. Imagina um conflito ou apenas, imagine, um grupo de refugiados, por exemplo, do Paquistão, que chega ao Quênia e diz ao intérprete, olha, por favor, transmita que nós não comemos carne de porco. Porque no Paquistão eles não comem porco e na Índia não comem vaca. O papel do intérprete é apenas transmitir essa mensagem à equipa que o está a receber, para que a situação não gere um conflito, mas nada pode ser mudado. Mas, por exemplo, um mediador já pode tentar negociar no interesse das duas partes. O diplomata, porque um diplomata está sempre a trabalhar ao abrigo de uma outra entidade, ele está sempre em representação de alguma coisa. Por isso a imparcialidade é um bocado difícil. Por isso é que eles são chamados a intervir em conflitos entre países ou entre organizações. O diplomata já pode tentar manipular a situação de acordo com os interesses ou de uma parte ou de outra. A imparcialidade pode ser posta em causa. Por isso, eu acho que, em termos gerais, são funções distintas. No entanto, e nestes contextos humanitários em que há falta de funcionários e de pessoas a trabalhar no terreno, qualquer um pode ser chamado a desempenhar uma função. Podem pedir, por exemplo, para ele fazer um teste do Covid. Eu estou farta de ver testes do Covid na televisão. Eu posso fazer ao professor um teste do Covid, mas isso não faz nenhuma enfermeira, não é? Ou seja, nós podemos desempenhar funções pontuais que vão além ou que são diferentes da nossa função habitual, mas acho que não tem propriamente a ver uma com a outra. O intérprete e o diplomata são coisas distintas. Obrigado. Foi-me colocada uma questão pela colega Ana Pujal, e a colega quer saber exatamente se o inglês é uma língua de conflito. Na verdade, o meu direcionamento de estudo não quer ser este. Porque aqui eu leio em Postela que diz que a globalização é acerca do contato humano e, como tal, é acompanhado por efeitos linguísticos. Isto significa que o espaço que o inglês conseguiu conquistar foi a vaga que as outras línguas conseguiram deixar. Então, ele não pode ser exatamente condenado como uma língua opressora. O que eu pretendo, de fato, fazer na qualidade de ser dos países que foram algo vítimas deste tipo de ignorância, deixando que as suas línguas ficassem para baixo e levassem as outras, é buscar aquele conselho que Robert Cooper faz quando da língua hebraica, que, decolonizada a quase morta, ela própria procurou ressuscitar-se. Eu não pretendo condenar o inglês. O inglês aproveitou as oportunidades que a história
passou para ele e está no nível em que está. No entanto, nós que somos as próprias minorias, eventualmente, os grupos, as comunidades indígenas, aquelas comunidades que hoje não conseguem conservar suas línguas, como, por exemplo, os coinçãs, etc., etc., nós podemos buscar as experiências dessas línguas para as que ainda existem conseguirem se manterem línguas, sem que morram, porque aqui é preciso pensar localmente depois o global. Neste caso, buscando as nossas línguas, fortalecendo as nossas línguas, pode ser que isso ajude também globalmente. A ideia é exatamente esta, não é olhar para o inglês como uma língua que oprime, uma língua, não, é olhar para o inglês, para as outras línguas e tentar ressuscitá-las naquilo que Cooper nos ensina, portanto, como disse, na ressurreição da língua hebraica. Penso que é esta filosofia que nós queremos para esse doutoramento, não efetivamente olhar para os outros como os culpados da nossa desgraça. Os culpados da nossa desgraça, primeiro, somos nós próprios, porque nós permitimos que eles fizessem o que fizeram. E nós, provavelmente, nós estávamos muito aptos agora que somos, podemos, sim senhora, responder de forma pacífica, buscando força naquilo que nós fizemos bem e fazermos bem. Penso que esta é a ideia da minha partida para esta temática, que na verdade foi inspirada por dois autores, aconselhado por professor Jeffrey, que Robert Cooper e Bernard Spolsky. Não sei se poderei conseguir fazer este trabalho, parece difícil, mas acho que eu tenho que fazer, porque a intenção é fazer com que as línguas que ainda não perderam o seu, não morreram, elas não morram. Aquelas que morreram, fazer mais que, mas que as que não morreram, como o meu Bundo, o meu Quimbundo, etc., não morreram. Muito obrigado, Tarcísio. Vou passar a palavra ao Tsunda, pedindo que fale durante 1 minuto apenas, porque são quase 8 horas da noite e corremos o risco de ficarmos fechados cá dentro e passar o fim de semana. Portanto, Tsunda, não sei se nos consegue ouvir.